E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato aqui de novo. E hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre uma notícia que eu vi no 24.7, como sempre. E é uma notícia assim que exemplifica bastante assim o mau caratismo da imprensa brasileira, a má vontade, ou então simplesmente o despreparo, a burrice. Às vezes realmente a pessoa ela não tem culpa, ela não sabe o que ela está falando e ela acaba falando uma besteira ali e acaba levando ali junto com ela uma massa de pessoas ali que vai ficar repetindo esse tipo de coisa aí de infinito sem saber que tá falando merda. E a notícia que eu quero compartilhar com vocês hoje é essa notícia que vai aparecer aqui agora, que rolou aí pela manhã inteira no site 24.7. Olha só para você ver essa notícia. Merkel isola Bolsonaro e disse que com ele não tem acordo comercial. Nossa, a Merkel não vai fazer acordo comercial com o Brasil. A submissão anunciada do Brasil aos interesses dos Estados Unidos, que ficou evidente desde a eleição de Jair Bolsonaro, continua a comprometer a imagem e a economia do país. Nessa quarta-feira, a chanceler alemã afirmou que com Bolsonaro não haverá acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E o mesmo o Macron já havia falado na semana anterior. Nossa, olha só para você ver. Terrível, terrível. A imagem do Brasil está manchada no exterior devido a essa aliança Brasil e Estados Unidos que pode surgir aí no futuro próximo, e o Brasil não vai ter mais parceiro econômico nenhum. Eu já falei no vídeo anterior sobre Israel que o pessoal estava fazendo aquele escândalo que o Brasil ia perder os seus acordos comerciais com o Oriente Médio, né, com aquele bando de país terrorista que tem lá no Oriente Médio, só porque o Brasil ia mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Mas agora a gente tem também essa outra paulada vindo da União Europeia. Olha só, vai acabar com a economia do Brasil, vai acabar com nossos cofres públicos, nós vamos ficar pobres sem fazer acordo econômico com a União Europeia. Mas pessoal, vamos pensar o que realmente isso significa para o Brasil. Pessoal, esse primeiro gráfico mostra para vocês o crescimento do PIB da União Europeia como um todo, de todos os países. Aí vai estar incluído Inglaterra, Suíça, Alemanha, França, que está afundando, né? Todos os países ali que fazem parte da União Europeia, Portugal, Espanha, ali, todos os países do PIGS que estão afundando na União Europeia vão estar nesse gráfico. Então olha só, percebe que o pico desse gráfico já se passou há bastante tempo atrás, lá em 2017, quando foi a eleição do Macron ali, que estava todo mundo muito animado, né? Que o Macron ia salvar a França ali, que a Angela Merkel estava anunciando novos projetos para a União Europeia, entendeu? Que houve uma mudança ali de primeiro-ministro da Inglaterra, estava todo mundo muito feliz. Mas olha só onde o gráfico está hoje, lá embaixo com um crescimento de 1,8 para os países desenvolvidos da União Europeia. Isso é terrível. Olha só esse segundo gráfico que eu vou mostrar para vocês. Esse segundo gráfico indica a projeção de crescimento do PIB. Olha só essa curva decrescente. Você realmente acha que vai ser alguma coisa bacana de lá da União Europeia quando o assunto é economia? Você acha que os caras estão nadando em dinheiro para fazer acordo econômico? Não sei, eu posso estar errado. Esse gráfico não fui eu que procurei, não procurei esse gráfico no site de direita, link na descrição para você tirar suas próprias conclusões. Ok? Mas olha só, isso daqui é muito no ar, porque a gente está falando de PIB, né? Produto Interno Bruto, crescimento de 1,5, isso não é número, isso não é palpável. Então vamos pegar números palpáveis para a gente explicar para você. E onde a gente vai pegar esse número, Renato? A gente vai pegar na nossa fonte principal, que é o governo brasileiro. Se você entrar lá no site lá de Comex, de Comércio Exterior, comex.gov, você vai ter acesso a todos esses gráficos que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro gráfico que eu mostro para vocês é esse, que considera parceiro econômico a Europa, não a União Europeia, mas os países da Europa, tá ok? Porque tem vários países que não fazem parte da União Europeia e tem países com que o Brasil faz negócio diretamente, sem passar pelo crivo da União Europeia. Então essa é a balança comercial do Brasil e você tem aí, olha só, desde 2007 até 2017, o último ano que foi registrado, a gente tem aí um lucro pequeno. Ok? Você pode perceber que a linha amarela, aliás, a linha laranja é a linha que demonstra o lucro real que o Brasil teve. Inclusive nos anos de 2012, 13, 14 e 15, o Brasil teve um déficit e não superávit. Tá ok? O Brasil importou mais do que exportou. Mas ainda assim, considerando tudo isso, olha só, o Brasil teve um superávit com esses negócios que eles fizeram com os países da Europa de 3,2 milhões de dólares. Olha só, 3,2 milhões de dólares, se a gente arredondar isso aí tudo, vamos falar que é 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, bacana, né? 10 milhões de reais, muito legal.
E agora esse gráfico que traz sim os tratados comerciais do Brasil com a União Europeia, passando ali com o crivo da União Europeia, falando direto com a Angela Merkel lá, falando direto com o premier da União Europeia. E olha só para você ver, nós tivemos um pouquinho mais de lucro nos anos que nós tivemos lucros. Lembrando, de novo, que nos anos de 2012, 13, 14 e 15 tivemos déficit. E desses anos o déficit foi maior ainda. Então, quando tivemos lucros, o lucro foi um pouquinho maior. Quando tivemos déficit, o déficit também foi um pouquinho maior. Nesse caso aqui, o lucro chegou a 2,8 milhões. Se a gente for dar uma arredondadinha aí bem generosa aí no dólar, vamos falar que foi 11 milhões de reais, tá ok? Não, até 12 milhões de reais se você quiser. Então olha só, com os países da União Europeia, o Brasil teve um lucro de 12 milhões de reais, e com os países da Europa ali soltos, né, acordos bilaterais feitos diretamente, a gente teve um lucro de 10 milhões. Então daí 22 a 25 milhões de reais aí em superávit. Pô, bacana, né, Renato? Muito legal, né? E aí agora você pensa, poxa vida, Renato, olha só, você cavou sua própria cova, você acabou de provar pra gente que sim, o Brasil precisava ter ali e tá em bons grados ali com a União Europeia, tá ali mamando na Angela Merkel para conseguir esse dinheirinho pro Brasil. Gente, desculpa, mas quando o assunto é Brasil, 25, 22, 30 milhões de reais e nada, é a mesma coisa. Mesmo que isso seja só o lucro, mesmo que se a gente for considerar tudo, né, todo o valor bruto que foi movimentado, que foram 30 milhões de compra com mais 35 milhões de venda, etc, etc. Mesmo se a gente for considerar tudo isso, é nada comparado com o estrago que a corrupção causa no Brasil. Pessoal, olha só essa notícia aqui de julho. A Lava Jato conseguiu recuperar mais ou menos um terço de todo o rombo de corrupção que foi feito na Petrobras. E sabe qual que é o valor desse um terço? 13 bilhões com B de reais. 13 bilhões de reais. Ou seja, só recuperando dinheiro, só aí com quantos anos de Operação Lava Jato que a gente tem? 2 anos? 3 anos de Operação Lava Jato no máximo? Em 3 anos de Operação Lava Jato, entendeu? Conseguimos recuperar 13 bilhões de reais que foram desviados em corrupção. O que aqueles 25 milhões vão ajudar o Brasil nisso? Nada. 25 milhões da União Europeia, dos países da Europa, é nada comparado com o dinheiro que é roubado diuturnamente dos cofres públicos. Não adianta. Eu falei para vocês quando o Moro tinha sido escolhido, ele tinha sido posto como o ministro da Justiça. Finalmente vai sobrar dinheiro no Brasil. O problema do Brasil não é dinheiro, não é imposto, não é nada. O Brasil tem dinheiro para se sustentar. O problema é que o pessoal rouba muito. Não rouba pouco, não rouba muito. Porque se roubasse pouco ainda sobrava dinheiro. Agora o pessoal rouba muito. E agora, meu amigo, com o Moro lá pegando essa galera, entendeu? Podendo mandar no COAF e falar, irmão, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pesquisar nesse buraco aqui, que aqui eu sei que tem. Você vai ver como é que vai sobrar dinheiro. Você vai ver como esse número vai duplicar, triplicar. Entendeu? E você vai ver o dinheiro voltando para onde ele deveria estar, que é na saúde, na educação, na segurança. Entendeu? O dinheiro do imposto ajudando o contribuinte. O Brasil não precisa ficar lambendo a bota nem de Angela Merkel, nem de Donald Trump, se a gente quer falar a verdade. Entendeu? O grande problema da mídia com Donald Trump é ideológico. Tá, ok? Donald Trump é meios para um fim. Se ele quiser comprar da gente, aqui a gente quer vender para ele e vice-versa. O cara tá aqui do lado. Para que exportar a nossa proteína lá pro raio que o parta lá da Europa, que vai colocar um monte de encargo na nossa venda, sendo que a gente pode mandar direto aqui pros Estados Unidos, que é pertinho, do lado. Praticamente não é na esquina. É o vizinho de cima. Só que o pessoal não pensa. O cara que escreve essa matéria, ele não sabe um A sobre B de economia. E ele quer editar regra. E ele quer falar que o Brasil tá aí passando vergonha. Só que ele não entende nada do que ele tá falando. E se ele entende, ele é desonesto. Que muitas vezes é o que acontece. Então, pessoal, não seja massa de manobra. Tá ok? Pense. Procure. Se instrua. Tá ok? Eu consigo fazer isso, eu não sou gênio não. Você também consegue. Vai lá, pega o livrinho lá, abre o livrinho lá. Entendeu? Entra no YouTube que tem um monte de economista aí ensinando pra vocês tudo. Tudo de graça também, você não precisa pagar nada. Então vamos, pessoal, vamos estudar, vamos ajudar o Brasil a ser um país melhor. Se você não se movimentar, se você não mudar, o Brasil não vai mudar, amigão.
Só pensamento positivo não ajuda ninguém. A gente tem que trabalhar também junto com o Bolsonaro. Só votar nele, só apertar o 17 lá. Não, a gente tem que trabalhar junto também, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu agradeço muito a sua audiência. Como sempre, curta, compartilha. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal e aperte o sininho. Pessoal, por hoje é só. Fiquem bem, fiquem espertos, pensem, porque ainda não é proibido. Benção de Odin para todos vocês. Até mais, pessoal. Valeu!